A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou Miqueias Mac e estamos aqui na abertura do programa Fala Obreiro e com o privilégio de entrevistar o nosso pastor Severino Gomes, que hoje vai contar sobre a sua conversão, sua chamada pastoral e todo o trabalho que teve já na casa do Senhor. Nós queremos desde já agradecer, pelo pastor ter nos recebido em sua casa e dizer, pastor, que é um privilégio muito grande. Já abrimos o nosso programa entrevistando o Senhor. Paz do Senhor, irmão Miqueias. O prazer é todo meu de tê-los aqui na minha casa e poder participar desse trabalho que eu creio que é muito importante, quando nós vamos falar a respeito de alguns acontecimentos na nossa carreira ministerial, na nossa conversão, e eu creio que vai ser uma bênção. É verdade. Pastor, vamos iniciar logo desde o começo. O senhor conta um pouquinho pra gente como é que foi a conversão do senhor, como é que iniciou o chamado na casa do Senhor, como é que as coisas foram acontecendo desde do momento que o senhor aceitou a Jesus. Olha, a minha conversão foi em 1961, 15 de fevereiro, num culto realizado na casa do meu avô, a pedido dele, porque os irmãos de Laranjeira do Abdias evangelizavam e ele ficou assim meio preocupado e resolveu mandar pedir uma Bíblia católica ao padre Antônio, que era o pároco de São José de Mipibu, para que ele tivesse argumento para contestar os crentes. E começou a ler, e o resultado é que ele encontrou tudo que os crentes pregavam. E aí não quis a Bíblia, disse que aquilo era de crente, mandou pedir uma católica, e o padre disse, não, essa é católica e tal. E ele começou a ler, e para resumir, ele disse, olha, os crentes que estão certos, nós vamos ser crentes. Para a gente foi um impacto muito grande, a gente nem sabia o que era isso lá no interior, na década de 60, a coisa ainda era bem diferente, E aí ele mandou chamar o pastor na cidade de Brejinho, marcou o culto na casa dele, lá no sítio, mandou convidar todos os irmãos do Laranjeira do Abdias, que ele conhecia, e aconteceu, numa quarta-feira, 15 de fevereiro de 61, vieram todos os irmãos, foi aquela festa grande e toda a família aceitou Jesus. Ele, a minha avó, a minha tia que morava com ele, e eu, o meu tio, com a família toda. E quando terminou o culto, ele disse, olha, a sala era grande, tinha uma parede dividindo, e ele disse, amanhã eu vou mandar tirar essa parede e quero culto aqui toda semana, quero aqui uma congregação. Glória a Deus. Assim foi. Na hora que se converteu, realmente no dia seguinte ele tirou a parede, ampliou a sala e lá tornou-se uma congregação lá no sítio durante muitos anos. Então aí tudo continuou. Posteriormente, eu fui para o exército e aí fui para servir em Lages, quando passei o período aqui, fui para Lages. Em Lages me congregava na Assembleia de Deus. Passei no período na gestão do pastor Miguel Ferreira Campos, de saudosa memória. Depois o pastor, se não me falha a memória, não me lembro se João Sobrinho, eu sei que João Sobrinho, me lembro bem que eu passei em Santa Cruz. E aí fui para o Piauí, transferido para o Piauí, conheci a minha esposa em Lages, casamos em 1970. E aí nessa trajetória eu fui transferido para a Sul, a companhia, Depois para Currais Novos e de Currais Novos para o Piauí. Lá no estado do Piauí, na cidade de Valência, onde eu fui designado para lá. E então o meu sonho era prosseguir. Eu não tinha nenhuma intenção de sair do exército, mas eu trabalhava de motorista no rancho, da companhia. E a gente, o batalhão comprava carne na cidade de Inhuma, 30 quilômetros. Então, eu ia buscar e tal, e um dia
uma véspera de feriado, a gente foi atrasado para pegar a carne. Aliás, o machante atrasou, que ele matava o boi e a gente já recebia a carne, já trazia. Eu saí da cidade de Inhuma 5 horas da tarde, 5 e pouco. Aí saí meio ligeiro. Eu estava atrasado, era para o rancho, era para a janta. E acontece que eu perdi a direção, logo que saí da cidade, numa estrada de areia, perdi o controle do carro. E ela derrapou 4 vezes na estrada, de forma violenta. Meu Deus. E eu segurei. Nesse tempo nem cinto de segurança a gente usava, né? E na 4ª vez ela voou da pista, girando, para cair talvez de teto, né? Naquele momento eu gritei por Jesus. Eu disse, Jesus! Olha, o milagre é inexplicável. É verdade. Porque ela, do jeito que ela girou no ar, ela passou numa cerca de estaca que tinha assim, chamado de pau a pique. Ela passou de lado, no ar. Quebrou o retrovisor, arrancou o estribo da porta do meu lado. Uma estaca que bateu na coluna do para-brisa e escorregou para fora, porque se ela escorrega para dentro tinha me matado. E essa caminhonete, quando eu gritei por Jesus, ela caiu nos 4 pneus. É assim, como aqueles saltos ornamentais, chama-se cravado, né? Ela caiu, cravou nos 4 pneus, não se mexeu, nem eu saí do volante. Nada aconteceu, o carro ficou danificado. E aí, naquele momento, Deus falou comigo. Uma coisa tremenda, tremenda. Porque eu não ouvi a voz, aquela voz, assim, audível, mas ele falou, meu coração ardeu. Em vez de eu ficar nervoso, tremendo, o coração eu não sair pela boca, queimou como fogo, assim, brasa, chama viva. Aleluia. E eu senti uma alegria, e o Senhor disse assim, no meu coração, eu te poupei, mas ficares aqui, morrerás. Volta para o Rio Grande do Norte e vai pregar o Evangelho. Nessa época, eu pertencia a Brasil para Cristo, que a nossa conversão foi na Brasil para Cristo, na época do missionário Manuel de Melo. E aí, eu tinha um trabalho nosso, né, nessa época, meu avô já tinha vendido a propriedade, estava morando lá no distrito do Trairi, e tinha um trabalho, quando ele chegava, ele abria um trabalho, e aí eu vim e comecei a fazer um trabalho lá. Eu vinha de Santa Cruz e dirigia os cultos e estava bem, né? Graças a Deus estava uma bênção, né? Já voltei para cá, para o Rio Grande do Norte, embora em Vitória da Conquista. E aqui fui morar em Tangará, comecei a me congregar lá na Assembleia de Deus. E durante o tempo que eu tive congregando na Assembleia de Deus, porque quando eu fui transferido para Currais Novos, eu fiquei morando em Santa Cruz. E aí congregava na Assembleia de Deus, né? O pastor, que eu na Assembleia de Deus também, de Santa Cruz, o pastor Miguel Campos também passou um tempo. E depois o pastor Francisco Bezerra, também, de saudosa memória. E eu era assim, eu me dedicava na obra e tal, e me colocaram como auxiliar, mesmo sem eu ser membro da Assembleia de Deus, eu trabalhei, evangelizava, andava de bicicleta na cidade de Sítio Novo, cidade de Japi, eu e um primo meu, inclusive o pastor Jofre, que está em Jaçanã, era um dos que às vezes andava de bicicleta com a gente, não sei se ele se lembra disso, mas aí fiquei muitos anos na Assembleia de Deus servindo como auxiliar. Então resolvi ficar na Assembleia de Deus mesmo, me filiar, porque se eu precisava de uma carta de recomendação, alguma coisa, você tinha que vir aqui em Natal, né? Aí eu me filiei à Assembleia de Deus, hoje eu estou até hoje, graças a Deus, estou feliz. E aí continuei como auxiliar de trabalho, muito tempo. Quando eu voltei da Bahia, isso foi antes de ir para a Bahia, em Santa Cruz. Quando eu voltei da Bahia, vim para Tangará, continuei como auxiliar de trabalho, passei um tempo dirigindo a mocidade. Enfim,
quando eu passei no concurso para a universidade, em 1970, em 81. Aí fiquei 4 anos esperando, 71. Eu fui contratado na Universidade 4 de 83, foi em 80. 80, né? Então, aí resolvi vir para Natal, porque eu morava em Tangará, ficava muito contramão, né? Aí vim para Natal, o senhor me deu essa casa aqui, assim foi uma bênção, né? Consegui comprar, que morava em Tangará numa casa comprada pela Caixa, vendi, que a gente chama de vender a chave, né? E comprei essa daqui, e, graças a Deus hoje está quitada, né? E aqui meus filhos se criaram. E aqui continuei, servindo como auxiliar durante muitos anos. Aqui em Soledade 2, que a minha história é toda aqui, desde 85, quando eu cheguei aqui. Em Soledade 2, eu trabalhei, fui porteiro, fui encarregado de patrimônio. Em 95, se não me falha a memória, o pastor Israel assumiu o Soledade 2, aí me colocou como encarregado de patrimônio. Eu já vinha de porteiro, né? E nessa atividade toda eu fazia de tudo na igreja. Então, algum tempo depois, o pastor Israel foi quem me levou ao diaconato. Sim, aqui eu fui promotor de missões. E a chamada para esse trabalho foi assim: eu estava depois da escola dominical e tinha um irmão que também já passou para o senhor, Pedro Antão. Ele estava, como a gente diz, recrutando pessoas para a evangelização, que ele chamava de frente missionária. Aí eu não gostava de evangelizar de porta em porta. Eu tinha medo. Então, eu estava lá, assim, ele lá com o caderninho para anotar o nome das pessoas. Aí uma voz disse assim: vai, é a tua vez. Aí, vai, é a tua vez. Eu fui. Coloquei o nome lá e Deus nos abençoou grandemente nesse trabalho de evangelismo. Muitas pessoas aceitaram Jesus. E daí eu fiquei um período como promotor de missões, trabalhamos eu, irmão Isaac, enfim, é uma longa história, né? E aí fui consagrado a diácono, fui auxiliar na época o nosso pastor Xavier de Miranda, que ele hoje está em outro ministério, na congregação de Ponte Formosa, que foi aberta nessa época. Eu fui para lá como co-pastor dele. Passamos 2 anos, aí resolveu ir embora para o Rio. E nesse período que ele entregou a igreja, aliás, a gente estava ainda na igreja, mas logo em seguida ele entregou e foi embora para o Rio. Houve o rodízio. E eu perguntei a ele: eu posso ir? Aí ele disse: não, é só para os pastores. Aí eu fiquei em casa. Já quase na hora do culto, o telefone tocou. Era o pastor Israel, que na época era secretário, perguntando assim: estou falando com o dirigente de Ponte Formosa. Ele disse: não, senhor. Eu até brinquei, é com um ajudante. Aí ele disse: estou falando com o dirigente. Disse: não, senhor, é auxiliar. Ele disse: venha para cá que você vai assumir Ponte Formosa. Glória a Deus. Aí pronto, aí eu corri para lá, cheguei lá, saiu o meu nome, eu assumi, passei 2 anos. Daí fui para Catalina 3, mais 2 anos, Panatis, 1 ano, a antiga Cavim, que hoje é Shalom, né? 2 anos, Igapó, 2 anos, aí voltei para Ponte Formosa de novo,
mais 2 anos. Nessas alturas, nesse percurso todo, eu fui consagrado ao presbitério. Pastor Dantas, também de saudosa memória, foi quem me levou ao presbitério. E, posteriormente, eu já estava aqui no setor 3, já tinha passado Porto Formosa, estava em Galiléia, quando saiu a ordenação para evangelista. Fui ordenado evangelista. Aí continuei, todas essas consagrações de ordenação aqui no setor 3. Passei 5 anos fora, quando voltei para cá, a história toda é aqui em Soledade. O segredo de Deus com o Senhor é em Soledade. Exato. Aí depois eu já estava em Galiléia, quando fui ordenado evangelista. E logo em seguida, no rodízio, foi em 2010, se não me engano. No rodízio, eu fui designado para Soledade como coordenador. Foi a primeira igreja como coordenador? Como coordenador. A primeira igreja é a minha igreja sede, né? A base, né? O ponto base. Então, Deus cumprindo a chamada, a promessa que a gente fala da questão da chamada, e quando eu estava em Tangará, já havia chegado da Bahia, num evento que teve lá, um irmão, um missionário, desse, assim, ele chamou todo mundo lá para baixo para orar. E disse, quem tem chamada, venha para cá. E eu não quis ir. Mas assim, eu dizer que tem chamada. Mas assim, algo tremendo me aconteceu, falou comigo. Eu tremei lá em cima, todo mundo foi, eu fiquei. E depois eu desci como se eu fosse puxado lá, empurrado. Aí lá o senhor usou um irmão e disse assim, eu estou vendo uma espada de fogo na mão desse irmão aqui. E eu de olho fechado, sabia quem é esse irmão? É esse irmão de terno marrom. Era eu que estava de terno marrom. Aí eu comecei a tremer. Ele disse, Deus tem uma grande obra para fazer através de você. Glória a Deus. Aí vai se acontecendo, né? Porque a coisa era uma hora de entrevista, né? Se fosse contar tudo assim, em detalhado. É verdade. Pronto, tudo começou aí. Vim para cá, eu nunca imaginei, assim, eu senti o desejo, a chamada, mas eu vou revelar um segredo aqui. Eu achava bonito, eu achava assim interessante, o pastor chegava, naquela época o pastor quando chegava, né, o pastor, e assim, todo mundo respeitava. É verdade. Era o anjo da igreja mesmo. E eu achava aquilo tão bacana e eu vou ser pastor um dia. Mas depois fui ficando perto e comecei a ver o que se sofre também. É verdade. Né? Os contras, né? E eu cheguei a dizer um dia, Deus me livre de ser pastor. Deus me livre. Mas não era o que Deus queria, Ele queria que eu fosse pastor mesmo, me chamou para isso. Né? Então, cheguei a pastor, pela misericórdia de Deus, eu olho para mim, Jesus, de onde eu vim? Não sou filho de profeta, né? Mas assim, Deus cumpriu a promessa, que eu tive outras promessas de profecias e tal, e Deus cumpriu a risca. Glória a Deus. Assim, sem falhar. E eu cumpri todas as etapas, eu não pulei etapas. Eu fui auxiliar, fui porteiro, fui tudo. Aí fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e pastor. Agora estudo na Assembleia de Deus, né? Graças a Deus por isso. E estou feliz até hoje, e até 2015 eu estava dirigindo a congregação, coordenando o setor, outro setor que eu passei foi o setor 37, né? Que ainda tenho muitas saudades. Sim, saí em 2015, ainda como evangelista, mas já estava com a documentação para a ordenação a pastor. Mas logo em seguida fui ordenado, né? Houve a ordenação dos pastores e eu já estava com toda a documentação pronta, fui ordenado, mas já sem igreja. Né? Glória a Deus. Aí pronto, voltei para cá,
Passei um ano aqui auxiliando o pastor Fabiano. Depois ele foi para Santarém Bairro. Eu fiquei aqui. Alguns dias depois ele foi aqui, me convidou para ir auxiliar ele lá. Eu fui, passei, foi 2 anos, ou foi 1 ano com ele. Aí ele saiu, aí eu voltei para cá. Estou aqui, fiquei com o pastor Arijão e agora estou com o pastor Américo, né? É uma bênção de Deus. E estou aqui. Pois bem, meus queridos, nós queremos agradecer a colaboração de vocês assistindo esse programa, que está só na estreia, mas eu já convido vocês para a próxima edição. Estaremos aí com novos projetos, novas entrevistas, estaremos recebendo outros pastores, outras pessoas que têm chamado para que venham contar daquilo que Deus tem feito através de suas vidas. E eu quero, em especial, agradecer ao pastor Severino por nos conceder esse privilégio da nossa abertura, já ter uma história assim tão brilhante, um ministério tão maravilhoso que Deus concedeu ao Senhor, e o Senhor ter passado um pouquinho da sua experiência, da sua história para nós. Muito obrigado, pastor. De nada, meu amado. A glória é para Deus, como dizia um amigo meu, né? A Ele toda a honra, toda a glória. Devo tudo a Ele, né? E agradeço a vocês esse carinho de vocês virem aqui. Eu me sinto muito honrado, né? E poder cooperar, né? Com o trabalho de vocês. Então, eu que agradeço. Amém. E você não perca a próxima edição do Fala Obreiro.